Boa noite. Hoje mais uma live do NUSP, do Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas. Nós vamos falar hoje, trazer aqui uma pessoa muito especial, um profissional incrível, Dr. Valdemar de Castro Neto, e nós vamos falar sobre um tema hoje maravilhoso. Nós vamos falar sobre abelhas, sobre a cura natural, vamos falar sobre própolis, vamos falar sobre florais. Então hoje a noite está recheada de coisa boa, né? Então muito obrigada aqui pela presença, novamente aqui todas as terças-feiras, aqui pelo NUSP, às 19 horas, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas. O que o NUSP faz? Nós somos um movimento, né? Começamos ali na Associação Comercial de São Paulo, na Distrital Pinheiros, com o objetivo de criar um núcleo de saúde apenas, e levar informação e conhecimento para as pessoas. Porém, nós crescemos, felizmente, a doutora Ana Monteiro, a nossa idealizadora, ela criou esse núcleo com o objetivo de levar realmente ciência, desmistificar as práticas integrativas, expandir a consciência das pessoas. E crescemos e nos desligamos, naturalmente, lá da associação, porque nós tínhamos realmente outros objetivos, né? E a associação, na verdade, foi muito importante naquele momento, porém, o NUSP precisava voar solo, né? Então, desde lá, nós temos caminhado a passos largos, graças a Deus, temos participado de grandes eventos, como a Expo Quantic, que aconteceu em São Paulo, em Santos, aliás, no mês de março passado. Nós trazemos sempre grandes nomes aqui, pessoas que têm muito a contribuir, todas as lives, né? Desde o início, toda semana, muitas pessoas com quem contribuir, né, para trazer conhecimento para nós. E eu sou Fernanda Ornelas, eu sou terapeuta naturopata, eu trabalho com as práticas integrativas complementares, eu sou idealizadora da Holistia, Saúde Integral e Complementar, aqui em São Paulo. E eu, logo de início, me juntei ao NUSP, junto com a doutora Ana, nossas outras colegas foram chegando, as outras conselheiras, e hoje nós temos esse grupo maravilhoso aqui, que, como eu falei, todas as semanas a gente procura trazer sempre pessoas com bastante conteúdo, né? E eu conheci o Dr. Valdemar Castro Júnior o ano passado, num evento no Rio de Janeiro, na Expo, na verdade na Rio Flor, exato, outubro do ano passado eu conheci o Dr. Valdemar, e me encantei com o tema, né? Ele falou sobre as abelhas, né? O Dr. Valdemar, ele tem ele tem um vínculo também com os florais de Saint-Germain. Aliás, um grande abraço aí, Neide, Magonari, a Thalita, um abraço muito grande para vocês. O sistema Saint-Germain de florais é um sistema maravilhoso, muito profissional, com pessoas muito realmente profissionais e muito queridas. E eu conheci, então, o Dr. Valdemar nessa palestra que ele falava sobre as abelhas, sobre o própolis vermelho, né? Nesse evento no Rio. E desde então eu pensei muito no assunto, comecei a estudar e resolvi, né, trazer o Dr. Valdemar aqui para o NUSP para contar um pouquinho para nós sobre tudo isso, né? Então eu vou chamar aqui o Dr. Valdemar Castro Júnior, aqui através da Beyond Própolis, para ele entrar aqui e conversar um pouquinho com a gente aqui, trazer bastante conhecimento, trazer aqui também pesquisas, né? Deixa eu verificar aqui. Dr. Valdemar. Opa! Olá, tudo bom, Fernanda? Tudo bom? Boa Sabe noite. que o meu negócio é natureza, abelha, essa parte de eletrônica é meio complicado. Não tem problema, estamos aí. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigada mesmo pela sua boa vontade e sua participação aqui. Eu estava contando um pouquinho a respeito do nosso tema aqui, e eu rapidamente aqui também vou apresentar aqui o Dr. Valdemar de Castro Júnior. Ele é cirurgião dentista, ele é especialista em fisiologia, ele é professor de fisiologia humana, também é pós-graduado em florais, né? E ele é professor hoje também, né? Criador de abelhas, vai contar aqui pra gente, né? São abelhas diferentes, né? Abelhas não são todas iguais, né? O Dr. Valdemar é criador de abelhas e ele é embaixador da paz. Que bacana, hein? Embaixador da paz pela Cercle Universal des Ambassadeurs de Paix. Será que eu falei certo? Pela Suíça. Então aí, Dr. Valdemar, bem-vindo. Conte pra gente, né? Começando aí, falando um pouquinho para nós na sua trajetória, como que você chegou nas abelhas, desse assunto tão fantástico? Como que foi
a sua chegada nisso, né? Até e depois, né? Vamos conversando sobre isso. Ok, antes de tudo, muito obrigado, Fernando, por ter dado esse convite, né, para poder falar dessa coisa tão apaixonante que são esses animais assim importantíssimos na nossa vida, mesmo que a gente não dê assim muitas vezes, né, a noção, mas elas são de extrema importância para nossa e para toda a vida no planeta, tá? Então, isso daí, eu sou filho único. Então, o que aconteceu? Quando eu era bem pequeno, eu tinha uma conexão muito grande com o reino vegetal, assim, sabe? A minha brincadeira era estar no jardim da minha avó, que era gigantesco, assim, vendo as plantas diferentes, fazia experiências com elas. Depois, eu fui para a parte de peixe, quando eu ganhei com 8 anos um peixinho de aquário do meu pai, e até hoje eu tenho aquário de corais, né? Crio peixes, tá? Ainda sou apaixonado. E há 15 anos, eu conheci as abelhas nativas do Brasil. E me apaixonei, porque tem tudo a ver com o reino vegetal, que eu já gostava, né, com a natureza, e depois estudando, aí acabou de vez dessa ligação ficar intensa. Porque elas realmente são, assim, apaixonantes. Eu tenho aqui na minha casa, moro em São Bernardo, eu tenho 13 espécies diferentes, e 45 caixas na minha casa. Aí muitas pessoas vão pensar assim, nossa, esse cara é maluco, né? O vizinho então vai ficar doido. Mas não, já vou explicar o que acontece. As abelhas são diferentes, né, professor Valdemar? Isso. Nós temos abelhas solitárias, tá? Aquela grandona que às vezes aparece no maracujá, tudo, a mamangava. E temos as eusociais. Eusociais é que vivem em comunidade. Vamos dar ênfase hoje para conversar sobre essas. Dentre as eusociais, a mais conhecida de longe, aquela que a gente toma o mel, compra no supermercado, é a Apis mellifera. Só que não existe só ela. Ao contrário, ela nem é brasileira. Ela foi trazida pelos portugueses no século XVI, já com os primeiros navios vindo para cá, por causa da cera, para rezar as primeiras missas aqui. E depois, no século XVIII, para a produção de mel. Então, ela é estrangeira e se adaptou muito bem ao nosso país, e hoje ela está na natureza já integrada. Mas o Brasil tem também outras espécies de abelhas sem ferrão. Então, o nome já está dizendo intensivas, por isso que eu tenho tantas aqui em casa no meio das cidades. Nós temos no nosso país 300, até o momento, porque ainda estão sendo catalogadas, assim, descobertas várias, né? Nosso país é muito extenso. 330 espécies diferentes de abelhas sem ferrão. Então, na sua casa, essa criação e todo esse trabalho desenvolvido é com as abelhas sem ferrão, claro, né? Com as abelhas sem ferrão, Exato. Apesar também, sou também muita paixão, gostar muito também da Apis mellifera, que já faz parte do nosso ecossistema. Mas a que eu crio em casa são as abelhas sem ferrão. Exato. E é muito curioso, né, doutor Valdemar, porque há muitos anos, né, esse tema desperta a curiosidade do ser humano, né, pela inteligência que existe na vida social das abelhas, né? Por exemplo, aí a gente pensa, né, como é que um inseto tão pequenininho, né, como que elas se organizam, como que elas saem para colher o pólen, elas voltam para a colmeia, né, e tem toda aquela questão da hierarquia, né, que isso tem tudo a ver também, se a gente pensar, né, com um aspecto divino, né, porque as abelhas, elas fazem parte, né, desse ecossistema, e elas têm uma questão realmente muito bondosa, né? Porque são tão simples, né? E elas oferecem tanto para a natureza, para nós, né, seres humanos, né? Que muitas vezes não entendemos, né? Como que elas funcionam. Elas são assim. É incrível que não é só. Olha só o que eu vou falar, né? Não é só a polinização, sendo que elas são responsáveis por 85% da polinização das nossas matas, Mata Atlântica, no Amazonas, no Cerrado, 85%. E da agricultura humana, 70%. Ou seja, a humanidade não viveria por mais de 3 anos se elas se extinguissem. Tá? Além desse, que eu até chamei de só, porque ela tem
também papéis do ponto de vista energético para o planeta, sabe? Então, assim, são seres realmente muito especiais. Isso a gente já pode até perceber, porque culturas antigas já, como que a gente pode dizer, idolatravam, né, esse inseto, tanto que no Egito, por exemplo, a abelha é um exemplo, é um símbolo da realeza. Muitos broches de abelhas foram encontrados junto com múmias, tá? Ela representa sabedoria, poder, e tem até como é que se fala assim, um conto, né? Lá do Egito, do deus Ra, que é o deus Sol. Ele também é considerado o rei das abelhas, que durante uma seca muito severa no Egito, ele chorou sobre o deserto e as suas lágrimas se transformaram em abelhas e a alimentação, né, toda aquela fartura voltou para o Egito. Então vejam esse conhecimento de culturas antigas com as abelhas, essa relação. Os nossos indígenas, no Brasil todo, eles têm uma aceitação da abelha como sendo seres que transitam entre o mundo espiritual e o mundo físico. Eles são mensageiros dos deuses para os humanos e também trazendo informações nessa conexão da natureza, ser humano e as energias divinas para os indígenas. E também no catolicismo, olha só que coisa interessante. Sabe como é que é? De Assis, como que é aquela santa? Esqueci o nome agora. São Francisco de Assis. Não. Santa Clara. É Clara e Francisco, né? Acho que eu não lembro exatamente, mas ela também tem uma história contado dela que é sobre a abelha. Ela ainda era bebê, os pais não podiam ter filhos, quando tiveram filhos, já de idade mais avançada, levaram o filho, porque eles eram agricultores, levavam para o campo, né? E lá no campo, ela estava debaixo de uma árvore, de repente o pai vê, tinha um enxame de abelhas sobre a filha. Ele ficou desesperado e foi em cima para tentar salvar a filha, que ele achava que fosse isso. E aí ele percebeu que ela estava bem e que as abelhas eram mais claras do que o normal e pousavam em seu lábio e deixavam gotinhas de mel. E ela estava sorrindo, feliz. Ao mesmo tempo, um amigo, em uma propriedade ao lado, se cortou com a foice na mão direita e estava indo para Assis. Quando ele viu um pai parado, um enxame de abelha numa criança, ele falou: o pai está em choque, eu vou lá ajudar. E ele, com aquela mão ferida, ele começou a espantar as abelhas. Quando ele percebeu que ela não estava também sofrendo, ele parou. Só quando ele olha para sua mão tinha sido curada. Esse era o primeiro milagre, né? Quer dizer que, bom, a gente é claro isso, né, doutor Valdemar, que as abelhas, elas transcendem aí o mundo físico, né? Que tem muito mais além do que a abelhinha lá, que produz o mel, o pólen, né? Quer dizer, elas têm toda essa aura, né? E todo esse espectro, né? Extrafísico, né? Que muitos de nós não sabem, eu estou aprendendo agora, não sabia, né, de todos esses detalhes, né? Mas as civilizações antigas já sabiam de tudo isso, né? Já sabiam. Até na Grécia também tem muitas citações de abelha. Então, você vê que várias partes do mundo conhecem esse papel assim, importante das abelhas. E quando você cria, é uma coisa fantástica. Eu comprei, virei até marceneiro, eu faço as casinhas delas, e essas casinhas são como se fossem prédios em andares. À medida que a colmeia vai crescendo, eu vou colocando andares novos, né? E por cima eu coloco uma placa de acetato. Sabe aquele material que a gente fazia antigamente para dar aula? Transparência? Sim. Eu coloco aquilo. Você ficar olhando a comunicação, sabe, da abelha rainha com as operárias, a maneira que elas trabalham, é assim, é incrível. Você tem um aprendizado fabuloso, porque é um amor, uma dedicação ao próximo perfeita, como nós deveríamos realmente de Você olha assim, ela
ela se comunicando com a operária para fazer onde ela vai botar o ovo, chamar o véolo. Tá? Então ela avisa, aí vem lá aquela operária, vai fazendo de cera e também própolis junto, vai fazendo o alvéolo. E ele é milimetricamente do mesmo tamanho que o do lado. E ela fica verificando. Caso tenha alguma pequena alteração, ela manda refazer. Isso sem usar trena, régua. Olha a perfeição divina, né? Atuando. Quando está pronto, ela avisa que está correto aquele alvéolo. Aí duas abelhas vão, uma vai pegar mel, outra vai pegar pólen fermentado. Chama-se samburá. E fazem uma papinha, que é uma papinha larval nutritiva, misturando, né, porque é carboidrato do mel e a proteína do pólen. Que olha que inteligência que elas têm. Elas captam o pólen tem só 15% de proteína, porque tem uma camada em volta que isola a proteína. Elas fermentam esse pólen para aumentar para 35% a proteína. Aí juntam os dois, e aí a rainha vai lá, olha a quantidade, quando está uma quantidade correta, ela vira e bota um ovinho. Assim, é apaixonante de ver esse processo. Né? Aí quando ela sai já para fazer isso novamente em outro alvéolo, aquelas duas fecham e de lá vai nascer uma outra abelha. Pois é, elas têm uma sociedade que é estudada, é uma sociedade civilizada como deveria ser a nossa, né, dos humanos, né? Então a gente tem muito que aprender com elas, né? Essa questão da hierarquia, ou seja, a abelha rainha, ela dá a vida dela pela operária, né? É muito lindo tudo isso, né? Ou seja, as pessoas não conhecem, por isso que eu achei interessantíssimo você estar falando sobre isso, que sai dessa questão só, vamos falar de própolis, sim, vamos falar, mas acho que é importante a gente mostrar, né, trazer esse conhecimento, porque eu aprendi muito já. E eu chamo de amor incondicional, a maneira que uma trata a outra. Porque, por exemplo, elas vivem em torno de 45 dias, as 45 dias é a vida de uma abelha. Todas elas. A rainha, de 2 anos até 3 anos. A rainha, tá. Ela copula uma vez, né, quando ela é princesa, ela é fecundada por um ou vários machos, ela guarda na espermateca, que é um órgão especial para manter esses espermatozoides vivos por toda a vida, e ela vai a vida inteira botando ovos e comandando, ela é toda a cabeça, a inteligência da colmeia. E não de uma maneira como os humanos, sabe, ou com opressão, ou por medo, ou por dinheiro. Não, é por amor. Ela não faz por poder, ela faz por amor. E as operárias da mesma maneira. É uma coisa incrível. Por exemplo, a operária nasce, ela passa por todas as atividades da colmeia, que é ser lixeira, babá, produzir cera, ser ajudante da rainha, depois guarda, e por último só que ela vai ser a coletora de recursos, que vai sair da colmeia. Sabe, é uma das últimas coisas. E não pede aumento, não tem sindicato brigando, não, faz por amor, sem reclamar de qualquer uma dessas funções. Exato. Sabe, faz com o máximo de dedicação. Até quando ela é guarda, caso venha um besouro, algum inseto tentar invadir para roubar, né, mel, tudo, ela quer ser a primeira a proteger. Isso nós não temos, né? Na luta, por exemplo, Rússia e Ucrânia, o Putin não vai lá, o outro também não vai, né? Ela não, ela quer ir primeiro. Ela dá a vida dela. De outra coisa interessante é a inteligência que ela tem. Quando ela nasce, uma outra curiosidade, quando a gente estava falando de abelhas, né, de diferentes, a gente está acostumado a ver o favo de mel, tá, da abelha que pica, da abelha com ferrão, a Apis mellifera. As nossas não produzem favo. Elas produzem hipótese de mel, que é feito de cera, também como a da Apis, só que um pouco de própolis. Por quê? Porque o mel das abelhas tropicais, essa abelha sem ferrão, ele é mais fluido. E aí tem de todos os sabores. Tem alguns mais com sabores amadeirados, outros mais florais, outros com gosto de... sabe Romeu e Julieta, que é queijo com goiabada, um gosto desse tipo. Então tem vários sabores. E por serem mais fluidos e estar em um país que é tropical, alta, grande umidade, né? Aquilo era para estragar rapidamente. Então ela faz um pote de mel,
com cera, um pote parecido com aquelas urnas onde os índios faziam de barro, sabe? Em forma assim, como se fosse uma gota. Sim. Elas colocam a cera lá, como tem própolis também, ele vai passando sabores e propriedades também que tem nas resinas vegetais que estão presentes nesse própolis, para aquele mel. E esse mel vai fermentando. Então ela deixa a pontinha aberta enquanto ocorre a fermentação, para sair os gases, como o homem faz o vinho. Quando terminou a fermentação, ela chega e sela aquele pote de mel. E aí ele vai ficar por vários meses até ser utilizado. Olha a inteligência. Saber que tem que fermentar para não estragar, né? Colocar própolis para manter a biologia correta lá, e depois fechar só na hora que acaba a fermentação. Como um bom produtor de vinho sabe o momento exato de fechar. É muito linda essa organização. E aí tem organização. aquela diferença da produção do mel de eucalipto, mel de laranjeira, né? Porque aí são de flores diferentes, né? Esse mel quem produz são as africanas, ou na verdade essas também que não são as africanas, todas as espécies produzem também, e própolis também, todas as abelhas, doutor Valdemar, produzem também, só dependendo da árvore, como que funciona? Isso, depende da florada. É que as nossas, aí é que está o problema. Por que nós não encontramos essas abelhas nativas aqui nas cidades? Porque elas são um pouco mais seletivas. Aí nós temos algumas aqui, as que não são tão seletivas. A apis não, qualquer flor praticamente ela está indo. Por isso que ela consegue ter num local que tem só eucalipto, ela vai fazer. Claro, com as nossas a gente também pode fazer isso, levar para um local que é de eucalipto, ela também mel com esses sabores. Entendi. Mas elas tendem a achar as árvores nativas. Por isso que eu falo assim para muitas pessoas tentarem na sua cidade passar a mensagem para a prefeitura de tentar fazer a arborização da maneira que era o nosso bioma. Porque o homem veio, destruiu tudo que o Criador fez, né, no nosso bioma, aquela perfeição da natureza, e quando a gente cria um pouco de consciência, a gente planta árvores que são de outros países. E aí essas nossas abelhas, as aves, beija-flor, eles sofrem um pouquinho. Se nós plantássemos as árvores que eram daqui, a avifauna e as abelhas conseguiriam aproveitar muito mais. Entendi. Aí já fugi um pouco do tema. Então, elas são mais especializadas em árvores de cada bioma do Brasil, cada abelha que está. E produz também própolis, e algumas produzem geoprópolis, quer dizer o quê? É própolis misturado com um pouco de terra. Isso. Que elas coletam para fazer uma estrutura um pouco mais firme. Correto. Olha, eu gostaria que as pessoas que estão aqui nos assistindo também fizessem perguntas aqui no chat. À medida que eu vou colocando aqui, vão perguntando. Doutor Valdemar, vamos falar do própolis, né? O que é exatamente? Talvez tenham pessoas aqui que tomem, mas exatamente não sabem como que é produzido, de onde vem, e depois falar das suas propriedades, né? E aí a gente vai avançando aqui nesse tema tão importante, né? Falando sobre um pouquinho agora do própolis mesmo, né? Qual que é a diferença básica? Depois eu quero voltar, depois eu quero voltar no tema das abelhas e essa parte mais energética, sabe, mais frequencial, espiritual, tá? Vamos falar do própolis agora. O que seria, na verdade, uma curiosidade. O termo correto é a própolis, porque ela é uma resina, ela é uma cera, uma resina. É a própolis. É a própolis, isso. E ela é proveniente. Antes disso daí, sabe quando você falou dos tipos de méis? Sim. Olha que coisa diferente. Eu vou voltar um pouquinho naquela outra pergunta, tá? Dos tipos de méis. O mel vai depender sabores de qual planta que ela pegou, e cada planta tem também a concentração de açúcares diferentes. Porque o mel é néctar, que é produzido pela planta, como realmente um chamariz para a abelha ela fazer a polinização. Tá? Então ela chama a abelha para isso. E ela vai lá e pega. E tem méis que são mais diluídos, quer dizer, néctares, que são mais diluídos e outros mais concentrados. Então, no inverno, por exemplo, tem uma planta chamada astrapeia, que dá muito néctar, mas ele é muito diluído.
E tem outros que têm uma concentração maravilhosa, então esses que são mais queridos. Tanto é que quando floresce aquela que tem um néctar mais concentrado, elas deixam de pegar esse diluído e vão lá. Se fossem os humanos, com o egoísmo, né, que tem na humanidade, eles iam chegar com aquele mais concentrado e falar, não, esse daqui vai ficar para mim, né? Deixa aquele que é para as outras. Isso não existe, olha a perfeição. Ela quer o bem comum, o bem de todas. Então, quando acham esse néctar especial, ela traz e divide com todas, e quer que todas tenham acesso a isso daí. Voltando agora à pergunta da própolis, tá? A própolis, ela é a coleta de resinas e ceras de brotos de árvores. Já a própolis vermelha é diferente, que eu já vou chegar nela, não é assim. Mas é tão bonitinho, você vê elas chegando sabe os botões de floras, são, esqueci o termo, mas seria o início da floração, da formação da formação. Folhas. Das folhas. Agora, no inverno, tem várias árvores, porque, aliás, deixa eu falar uma outra coisa que eu crio aqui por causa das abelhas. Eu coleciono árvores na Mata Atlântica, frutíferas, bem raras, assim, muitas que estão em extinção. E eu comecei essa coleção por causa das abelhas. Eu quis ter uma para dar flor para as minhas abelhas. Olha que bacana. Árvores frutíferas da Mata Atlântica, tudo com nomes indígenas, e muitas que estão em extinção, né? E nessa época elas estão saindo da dormência. Então elas têm aqueles botõezinhos onde irão sair as folhas. E aí elas vão, para fazer a própolis, elas chegam nesses botões de folhas, ou nas folhas mais novinhas, e raspam com as patas dianteiras, é tão bonito elas raspando assim, e elas se curvam um pouco e empurram aquele material, né, aquela cera, para as patas, o último par de patas posterior, onde tem dois, vamos chamar assim, saquinhos de supermercado. São duas estruturas onde elas conseguem carregar pólen e essas ceras, né? Chamam-se curbículas. E elas enchem essas curbículas e levam para a colmeia. Lá elas adicionam um pouquinho de pólen, de mel e enzimas salivares e produzem a própolis. E qual é? E isso de várias árvores. Então, imaginem. Existe uma intenção delas aí, porque a função da própolis, existe uma que é a mais comum, que seria de tampar frestas, tá? Como se fosse um cimento, assim, porque elas vivem em ocos de árvores, e esses ocos, obviamente, não tem só uma abertura, né? Ele tem várias entradas, assim, então elas selam essas entradas para manter a temperatura, evitar a entrada de invasores. E também para manter e isso é fantástico, para manter o bioma correto lá dentro. O tipo correto de fungos e bactérias. Lembrando, novamente, nós estamos num país tropical e muito úmido, onde a proliferação, se tivesse de alguma bactéria patogênica, ia acabar com a colmeia. Então, uma função muito importante, porque ela tem várias qualidades, né, a própolis, é bactericida. Mas aí que está o fantástico da história. É um bactericida, vejam como a natureza tem também a inteligência divina atuando, porque se fosse bactericida como os nossos antibióticos alopáticos, que claro, são necessários, né, mas o preço é muito alto, que a gente mata todas as bactérias. A própolis não. Ela consegue ter uma inteligência de manter, porque precisa ter o fungo correto, a bactéria correta dentro da poder fazer a fermentação, tá? E elas matam as outras, e as que são benéficas elas não matam as própolis. E aí então a abelha tem que ter também o conhecimento de coletar essa cera de determinadas árvores que contenham essas propriedades. Isso é fantástico. Aliás, já entrando na utilização humana disso. Quando nós tomamos um antibiótico alopático, a nossa microbiota, nos últimos estudos, mostram, já há alguns anos, que somos indivíduos, né, um diferente do outro, nós temos
número e tipos de bactérias completamente diferentes um do outro. Pode ter as mesmas bactérias, mas em proporções diferentes. Nunca é igual, que nem o rosto, né? Cada ser humano é diferente. Essa microbiota. E ela é muito mais importante do que se achava antigamente. Ela faz parte do nosso corpo, sabe? Porque ela produz vitaminas, ela nos protege de outras bactérias patogênicas, inclusive a sua perda, né? A que chama disbiose, o desequilíbrio dessas bactérias intestinais, pode causar até estar relacionado, em alguns os estudos mais recentes, com depressão e ansiedade, inflamação sistêmica. Isso. Quando a gente toma, claro, que em infecções graves, a gente tem que recorrer a um antibiótico alopático. Não estou dizendo que não. Mas, como prevenção, ou para algumas infecções mais brandas, né, que já tem vários estudos em vários locais do mundo mostrando a sua eficácia, a gente poderia tomar esse presente da natureza, porque ele consegue matar esses invasores patogênicos do nosso corpo, porém, mantendo a nossa microbiota. Isso é incrível. Que existe uma inteligência por trás dessa substância produzida pelas abelhas, né? Porque não tem como você explicar que existe essa seletividade. Muito incrível isso. Aqui nos comentários aqui, a Ana Monteiro, a doutora Ana, que é a nossa coordenadora aqui do NUSP, ela está fazendo um comentário aqui. Sei que as abelhas produzem vibrações específicas que causam a liberação de pólen das flores. Né? E depois ela quer saber também sobre as propriedades frequenciais das abelhas. Então, conta para a gente. Isso, nós vamos chegar nisso daí. É legal essa pergunta que ela fez. Sabe como é que tem? Como que acontece? A conexão, né, o reino vegetal e as abelhas, eles vieram juntos. As primeiras angiospermas, que é o grupo de vegetais que produzem flores e frutos, vieram também com o início das abelhas nesse processo. Elas eram antes, como vespas, elas eram carnívoras, assim, não eram abelhas. Apareceu a abelha junto com as primeiras plantas que produziam flores e frutos. Então, essa união do reino vegetal e as abelhas é intensa. Eu já me ajude a lembrar, tá? Porque são tantas coisas dessa parte frequencial que eu preciso falar para ela. Ok, agora com relação ao pólen. Como que ocorre a polinização? Tá? Porque ela pega, não é com aquele pólen que a gente vê ou que compra, às vezes na farmácia, que tem propriedades muito benéficas para a saúde. Aquele é o que estava na curbícula, que ela leva para colmeia, para alimentar as larvas. Não. A que faz a polinização é um processo assim, ela começa a voar, sabe a eletricidade estática? Quando um dia muito seco, já viu que o cabelo até fica mais, quem tem cabelo comprido, né? Mais afastado, essa eletricidade estática. A gente vai se carregando de eletricidade. E a planta, ela tem, por estar ligado na Terra, né, uma carga de elétrons, uma carga negativa. E a abelha, ao voar, ela vai produzindo uma carga mais positiva. Quando ela chega na planta para coletar aquele pólen para levar para a colmeia, outros pólens pulam do negativo para o positivo, para o corpo dela. E vão grudando tudo nos pelinhos, nas asas, em todo o corpo dela. Se você vê fotos microscópicas assim dela, ela fica toda cheia como se fosse uma poeira, né? Que são os grãos de pólen. E aí ela volta a voar com esse pólen que estão nos seus pelinhos. Esses pólens vão ficando positivos, de carga positiva, novamente por causa do voo. Quando ela chega em uma outra planta que está com carga negativa, esses pólens pulam para outra planta, para o órgão feminino dessa planta. E ocorre a polinização. Olha que integração, né, com o reino vegetal, com o planeta, tudo, e de cargas, tudo mais. Agora, com relação à frequência das abelhas. Existe que inclusive está aí, ó, A Luz das Flores, né? Um amigão meu que me presenteou com esse livro aqui, ó. O César, qual é o nome do livro, doutor? Super conhecedor de Dr. Bach, ele é estudioso do Dr. Bach, e muitas vezes ele fica me passando coisas da vida do Dr. Bach, cada vez eu fico mais apaixonado pela vida dele. Aliás, você poderia um dia convidá-lo, porque ele é super estudioso de Bach.
sabe, da Essa vida, do quem que me era essa conta aí, me pessoa conta. fantástica, é o César. Ele tá aí assistindo, já viu o logotipo dele. Ele me deu Ah, eu esse já vou livro, procurar que é o aqui do já. Dr. Clemente. Tá. Esse Dr. Clemente, ele fez especialização em antroposofia, depois ele foi para a Alemanha e para Suíça, fez especialização em pediatria, mas o principal é que ele tinha uma conexão com a natureza incrível. E ele fez esse livro, que são chás, folhas, cascas, assim, que são medicamentos que a natureza dá para nós. E ele tem uma afirmação, ele fala, primeiro, a própolis, né, que eu comentei, que ela é para proteção biológica e de frestas mecânicas e biológica da colmeia. Tanto que sabe um exemplo forte de proteção? Caso um pequeno camundongo entre numa colmeia, e nas abelhas que tem ferrão, né, e picam, matam esse camundongo, elas não vão jogar isso para fora. Elas envolvem esse camundongo de própolis, porque se ele entrasse em putrefação dentro da colmeia, a colmeia iria morrer. Então elas envolvem ele em própolis e ele mumifica. Não existe a mínima contaminação do mel, do pólen, de nada dentro da colmeia. Olha que potência que é essa própolis. E ele mumifica. Por isso que os egípcios usavam própolis na mumificação. Usavam própolis para mumificação. Olha que interessante. Então, a gente já percebeu que uma função importante é bactericida, tá? Proteção. E esse Dr. Clemente também diz que a própolis tem uma proteção energética também na colmeia, porque como as abelhas têm um papel de frequência muito especial, ela não pode ser, afetada por frequências de baixa vibração. Então a própolis em volta da colmeia teria esse fator de escudo energético também. E ele fala por quê? Porque qual é o papel que ele fala que a abelha tem? É um papel importantíssimo. Tanto é que no início eu até falei, não é só a polinização, parecendo até que a polinização fosse pouco, né? Ela mantém a vida na Terra. Mas ele afirma, o Dr. Clemente, que ela capta energia do Sol e de outros astros, né, do cosmos, assim, em geral, da mesma maneira que ela faz a própolis, sabe, dá uma modificação devido à presença da sua energia divina dentro da abelha e passa para toda a atmosfera do planeta, promovendo a vida no planeta. É como se ela fosse a circulação de um útero da vida, sabe? Então, assim, é um papel muitíssimo importante. Até mais importante que a gente fosse ver do que a polinização, porque alguns seres vivos se manteriam na vida. Se ela acabasse com esse tipo frequencial, aí nada viveria aqui. Olha, que interessante. E qual seria a relação? Né? Vamos ver a similaridade dessa função energética da abelha com florais. Se a gente for ver, né, os florais, o que seria? A planta capta energia também do Sol, que, aliás, vamos fazer um parênteses aqui, vamos sair um pouquinho do raciocínio e falar das plantas. Ela também, vejam que são dois seres que estão integrados e que são a razão da vida no nosso planeta. Primeiro que ela apareceu, ela que fez essa atmosfera com oxigênio. Né? Antes era metano, seria impossível a vida aqui. Foram os vegetais. Outra coisa, eles fazem as moléculas da vida. O reino vegetal é que consegue captar a energia vital, tá? E condensar nas moléculas inorgânicas e, vamos falar assim, ela salta de frequência. Ela sai de uma frequência inorgânica e passa a uma frequência orgânica. Uma pré-vida. Por quê? As plantas pegam sais minerais e água do solo, pegam gás carbônico do ar, a energia do sol, tanto a que é estudada, mais comum, como as sutis, que ainda não tem tanto estudo, aquela energia de alta frequência, e consegue colocar nessas substâncias inorgânicas, transformando em glicose, que é orgânico, e principalmente proteína, que também ela pega nitrogênio do solo, né, fosfato, tudo do solo, fazer proteína. A proteína é a molécula mais inteligente, vamos falar assim, porque tudo existe inteligência. Inteligência não é cognição, né? Inteligência as moléculas têm inteligência, tudo. Sim. Porque existe a presença divina em tudo e em todos. Então,
Para saltar de algo inorgânico para orgânico, é o reino vegetal que faz. Ela faz a proteína. E a proteína já é uma molécula muito inteligente, que quando ela consegue se associar com os outros elementos, ela vai fazer a célula, e aí sim a energia vital vai entrar nessa nova organização e formar a célula. Né? Então vejam, a importância também do reino vegetal. E os dois são unidos. E o floral? Tudo isso que eu falei do reino vegetal é para mostrar a potência, porque eu não sei se vocês sabem, eu sou um ex-cético. Eu era cético total. Eu comecei a dar aula na faculdade, eu fui professor por 28 anos na universidade, né, lá em Santos, de fisiologia. Mais da metade disso eu era cético. Não acreditava só na ciência. E aí, para conhecer os florais de Saint-Germain, né? A minha mãe já era muito aberta à espiritualidade e sempre falava que ela estava errada. Sabe como é que é, né? Santo de casa. Pois é. Então, quando eu ouvi sobre florais a primeira vez, eu pensei assim, que coisa horrível, né? Que ridículo. Como que uma florzinha... Né? Só que aí fui perceber toda a razão de vida de todos os seres vivos está no reino vegetal. E a abelha está relacionada a isso, claro. Mas é do reino vegetal. Então ela capta, a abelha, o que seria o floral? Ela capta a frequência também do Sol e do cosmos. Tá? Quando essa frequência de altíssima elevação passa dentro de cada espécie de planta que tem a sua assinatura divina, né? A presença, né, de uma frequência especial dentro de cada uma, ela é transmutada, tá? Vai ser modificada do mesmo jeito que as abelhas fazem, a própolis, o mel, vai modificar aquilo para uma frequência com a sua assinatura, né, de cada espécie. Então, cada espécie de planta vai ter a sua assinatura e com aquela energia que captou do Sol, ela vai modificar aquilo. E que quando vem a flor, essa energia toda, que agora, depois modificada, contém intenção e informação, agora são biofótons, tá? Não são só fótons, porque fótons seriam pacotes de luzes, né? A menor parte da luz. Então, são biofótons com informação e com intenção, que será concentrado de uma maneira muito grande nas flores. Então, toda essa energia vem com uma concentração imensa nas flores, né? E o sintonizador de cada sistema consegue perceber essa frequência e ver o que aquilo vai tratar, né? De uma certa maneira. E as abelhas, qual que seria essa relação assim com as abelhas? Ela também, para promover a vida, ela capta essa energia do Sol, ela joga para o nosso planeta para formar um útero de vida. Quer dizer, os dois estão trabalhando para manter realmente toda a vida, desde a absorção, assim, da localização em moléculas da energia vital, como a manutenção de todos os seres vivos que estão aqui. Olha que comentário bonito aqui do Dr. Valdemar, aqui, ó. Abençoados os céticos, né? Porque pesquisam, né? Porque pesquisam tanto para provar que não existem as coisas sutis que os estudos acabam provando sua existência, né? É incrível. A minha mãe hoje adora ver eu dando aula sobre isso, porque eu estudava antes do professor dar a aula, que era para provar para ela, né? Porque ela sempre foi muito espiritualizada, assim, provar que a ciência explicava tudo. Conclusão, eu tirava só 10, aí ele me chamou para dar aula. E depois de muitos anos que eu fui entrar nessa parte, hoje eu estou dando aula daquilo que eu falava que ela estava errada. Que ela estava errada, né? E qual foi o seu trabalho com os florais de Saint-Germain e o própolis? Foi criado um produto específico? Isso ainda... Como que ele funciona? Olha só, depois de muito tempo, né, convivendo com elas, eu fui realmente vendo que são seres muito especiais e tem tudo a ver com flores, com florais, é óbvio, né? Um depende do outro, não existe algo tão interligado. O reino é tão interligado, abelha e flores, que existem algumas plantas, né, árvores, assim, que ela fica de uma cor para chamar que a abelha, que ela tem pólen para ser doado e recebido. A abelha, quando vai lá, pega o néctar e retira esse pólen e faz a polinização, ela muda de cor para mostrar para as outras abelhas não perderem tempo e não vir numa flor que não tem mais pólen, que já foi polinizada. Sabe? É uma comunicação, é uma integração entre os dois, assim, que é fabulosa, né? E aí, vendo tudo isso, mas principalmente vendo
que existe um amor incondicional entre as abelhas. Elas trabalham de uma maneira perfeita, a ponto, eu vou sair um pouquinho do raciocínio e mostrar uma coisa que é um aprendizado para a humanidade. Quando as abelhas estão na natureza, e elas crescem, o número de abelhas numa colmeia, né, principalmente no verão, assim, elas começam a crescer, no verão elas estão no máximo. Sai uma abelha e procura um local, quando ela vê que existe um oco bonito, para ela volta, avisa as outras abelhas levam cera, mel, tudo, e forma tudo que precisa para ter uma colmeia. Aí uma princesa sai no voo nupcial, alguns zangões de outros locais, para manter a variabilidade genética, consegue sentir o cheiro, vai copular, e em vez de ela voltar para a colmeia antiga, ela vai para essa nova. Tá? E depois tem que ficar um tempo com cordão umbilical com a colmeia mãe, porque cera é o único recurso que não é coletado na natureza. É produzido por abelhas quando estão com 5 dias de vida, abelhas adolescentes, vamos falar assim. E só por uns 3, 4 dias que elas produzem cera. Tá? Então, enquanto não tem essas abelhas nascendo, ela tem que pegar cera da colmeia mãe. Depois que nasceram as jovenzinhas, ela já está independente e esse vínculo se rompe e formou uma nova colmeia. Isso é lindo, é uma maneira perfeita. E elas têm, como eu disse, aquele amor incondicional, aquilo que Jesus vem ensinar para a humanidade, né? Amar ao próximo como eu vos amei, ou seja, amor incondicional, não é o amor condicionado. Tá. Aí, e as abelhas que estão com os homens? Você sabe que os animais pegam muito a frequência do dono, você já viu? A gente sempre fala, o cachorrinho é a cara do dono, porque eles têm, né, um corpo mental coletivo, cada espécie, e nós temos corpos mentais inferiores que conseguem influenciar aquele animal que está muito próximo da gente. E eles pegam realmente alguns padrões do ser humano. E nas abelhas não é diferente, só que os nossos padrões muitas vezes, como tem também os animais, né, tem a inveja, tem a raiva, tem todas essas emoções altas e de baixa frequência. O homem, criando as abelhas, algumas vezes ele divide a abelha. Chega essa época do ano, você de uma caixa que tem 4 andares, você pega 2 andares, onde tem alguns ovos e abelhas, e forma uma nova caixa. O que vai acontecer? A caixa antiga está com a rainha, tudo continua normal. A nova caixa elege uma princesa, e essa princesa vai ser a nova rainha, e forma uma outra colmeia. Uma outra colmeia. Que bacana. Só que pela convivência, às vezes, com o homem, algumas colmeias pegam o egoísmo, sabe? A frequência do egoísmo. Que materialismo, poder, egoísmo faz parte do ser humano e é o que estraga, né? Nosso desenvolvimento, assim, espiritual até, coisa, um peso que a gente leva. O que acontece? Quando você dividiu essa caixa, aquela abelha que eu falei que produz cera, que é uma adolescente, ela recebe essa frequência, ela fala assim, eu não vou querer fazer uma nova rainha, eu vou ser a rainha. Mas ela não tem aquele conhecimento, tudo aquilo que precisava. Entendi. E outra coisa, ela só bota ovo não fecundado, que só nasce macho. Aí vai começar a nascer só macho. Já imaginou uma casa arrumada só por homens? E outra coisa, ela não tem também toda aquela inteligência que uma rainha tem, tudo de controle, porque a rainha é o grande maestro de uma colmeia. Então, os discos de cria saem tortos, o tamanho dos potes, um sai maior, outro menor, não deixa fermentar. Conclusão. Incrível. Dura assim uns 3 meses e essa colmeia morre. O que a humanidade pode tirar disso? Quando se tem o amor incondicional, sabe? Realmente você amar o próximo, aquela harmonia, aquela coisa perfeita, divina, imperando, existe a prosperidade, existe a evolução. Quando você tem um pouquinho, que pegou um dos elementos negativos do homem, que seria no caso o egoísmo, ela por egoísmo quis ela ser a rainha, entra em colapso. Então assim, é um ensinamento para a humanidade muito grande, né? Então, em cima de tudo isso, falando desse amor incondicional, vendo como elas trabalham, vendo as propriedades da própolis, eu pensei assim, puxa, e nós somos corpo, e isso, uma parte frequencial, uma parte física,
por que não fazer algo que proteja a gente, física e energeticamente? No dia que você vai conversar com alguém, você volta assim, cansado, né, afetado com uma conversa. Às vezes algumas pessoas também, mesmo sem, não por maldade, mas às vezes suga energia, né? Você vai num ambiente que teve uma briga há pouco tempo, você sai de lá irritado, quer dizer, a gente capta energias, às vezes, quando estamos com o nosso campo bioenergético aberto, capta energias do meio. Sim. Por que não fazer algo que protegesse uma prevenção, uma imunidade físico-energética, já que a própolis tem muito forte? Então, eu peguei a própolis vermelha, que é uma própolis especial de uma única árvore, que tem propriedades, assim, incríveis, tá? Ela tem uma ação bactericida muito grande mesmo, antioxidante muito grande, anti-inflamatória, anticancerígena, com trabalhos feitos, por exemplo, na Universidade da USP, foi feito de câncer de ovário, né? Câncer de mama também, que eu li. Câncer de mama, de ovário, e também das células da glia do cérebro. Tá? Mostrou-se super eficiente. Ainda não foi feito em humanos, mas em animais se mostrou muito eficiente. Em melanoma, isso no Instituto Butantan foi feito pesquisa. Melanoma, não sei se você sabe, é o câncer de pele. A proliferação dos melanócitos, né? E ela é extremamente metastásica, sabe? Ela cai no sistema linfático e vai causar metástase com uma frequência muito alta comparado a outros cânceres. O medicamento, a ação da própolis vermelha é inibindo o crescimento e inibindo a metástase. Pois é. Sabe, tem resultados assim muito grandes e promovendo a apoptose. A apoptose é a morte programada da célula. Na leucemia, foi visto que a ação dela é comparável ao medicamento que é usado, chama Glivec, que é usado na leucemia, também para matar as células tumorais por apoptose, no mesmo nível. Então, assim, claro, ainda não se dá para falar não vai ter o tratamento convencional. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que com estudos, provavelmente pode-se chegar a uma complementação muito eficiente com o uso da própolis vermelha, que é uma própolis de uma única árvore do litoral do Brasil, da Dalbergia ecastifolium, em que a abelha não coleta do broto. Um besouro faz um furo, bota o ovo. Quando esse besouro cresce, a larva, e ele sai como besouro adulto novamente, ele faz um buraco. Tá? E a planta sangra por esse buraco, é vermelho o que ela sai. Tem um exudato vermelho, com muitas substâncias lá dentro, tá? E que a abelha vai coletar. E a abelha sabe dessas substâncias. Por isso o nome própolis vermelha, né? Porque as pessoas perguntam qual que é a diferença, própolis vermelha, verde, né? A verde é muito comum, né? Muito comum, também excelente, tem as suas propriedades também muito boas. A marrom também muito boa. Sabe qual é o problema da marrom? A gente nunca sabe qual vai ser a propriedade mais alta. Se é anti-inflamatória, antioxidante, anticancerígena, porque você não sabe quais foram as árvores coletadas. Entendi. Elas vão ter todas, mas não sabe quais são as árvores coletadas. Tá? É porque muitas pessoas, né, doutor Valdemar, pensam que, eu mesma, até pouco tempo atrás, eu não conhecia sobre o tema, e eu imaginava, própolis, estou gripada, vou tomar própolis, vou tomar própolis para prevenir resfriado. Vai muito além, né? Eu fiquei encantada. Vai muito além, tem uma proteção energética. E só uma curiosidade também da própolis vermelha, ela tem 6 isoflavonoides que não tem nenhuma outra própolis do mundo. Sendo que 2, o formononetina e bioxanina A, são similares, análogos ao estrógeno feminino. Claro que ele não vai substituir uma reposição hormonal quando mais grave, mas quando for pequena e de forma mais natural, você pode ter. Olha que coisa incrível. Sim, e uma função ela tem uma equilibrante hormonal também para as mulheres, né? Sim, 2 isoflavonoides que só nela que existe, que são fito-hormônios
numa concentração muito mais alta que qualquer outro alimento. É um presente mesmo da natureza. E a ação imunomoduladora e bactericida muito grande. Aí, pensando nisso, e todo esse conhecimento, voltando na pergunta que eu viajei muito aqui, né, para chegar, que você me fez, do produto que eu cheguei a fazer. Juntei essa própolis vermelha com todas essas propriedades médicas e diferentes das outras própolis, e na parte de imunidade muito forte, porque além de tudo, lembra que eu falei que é de uma árvore do mangue? Sim. Além das propriedades químicas que eu falei, desses 6 isoflavonoides, medicarpam, vestriol, sabe, muitos, existe também a intenção da planta de se curar e se proteger. Quer dizer, é uma proteção. Então, a intenção que é diferente das outras próprias que pegam no broto, né, que é de criação, que também é maravilhoso. Eu estou falando porque eu estava pensando que é proteção. Eu queria uma proteção física e energética. Então, existe também uma intenção da planta dentro dessa matéria-prima que a abelha pegou. Tá? E mais toda aquela, na própolis, que já existe da proteção energética. Então, a própolis como proteção física e energética, por ser anti-inflamatório, antiviral, imunomodulador, juntei mel de jataí, que é uma abelha sem ferrão, bem pequenininha, mas que tem um poder de proteção da colmeia incrível. Ela tem 1 milímetro, ela consegue neutralizar um inseto, tipo, 100 vezes maior que ele, sem dar ferroada, sem causar dor, só grudando na asa e inutilizando o voo. Então, assim, eu quis pegar a frequência de proteção dessa pequena abelha que é muito potente e sem dor. Então, eu ponho água, e acho que todos sabem que a água é uma esponja energética, né? Dr. Masaru Emoto, eu acho que a maioria aqui conhece. Eu ponho e deixo 33 dias na colmeia. Então, é uma água vibracional de jataí, pegando aquela frequência de proteção da jataí. Então, já tem a própolis vermelha, o mel de jataí, que tem propriedades bem parecidas com a própolis marrom, comunidades, né, antigas, assim, aqui no Brasil, propriedades muito interessantes. Agora, do ponto de vista vibracional, essa água que eu deixo 33 dias na colmeia, pegando essa força de proteção da jataí, proteção sem dor, né, sem causar sofrimento para o próximo. E um floral, tem florais também de proteção, e um floral que as abelhas me mostraram. Uma vez estava na mata, é uma gengibre azul, que eu sempre vejo na mata, fui correr para, puxa, o que eu vou colocar de floral? Apareceu a abelha que não era da região, e ao meio-dia, que não é comum delas terem. Falei, é esse daqui. Então tem também esse floral para a proteção. Então olha só o que tem, fisicamente, para o corpo, já provado com muitas e muitas pesquisas, a própolis vermelha, extremamente potente, mel de jataí, e do ponto de vista vibracional, a água de jataí e o mel de jataí. Desculpa, e os florais, de proteção. Então a gente tem uma proteção física energética. De manhã, borrifa. Ao sair de casa, você vai ter o corpo protegido e a parte bioenergética, né, protegida também. Então essa foi a ideia. Só que, o que aconteceu depois? Eu fiquei vendo que tem muitas patologias sabem que as patologias, quem tem a visão do floral sabe que as patologias são formadas por padrões, energias negativas desestabilizantes, que já causaram a doença. E a pessoa, o terapeuta floral, vai tratar esse padrão, vai tratar a parte energética, tudo. Claro que depois o corpo vai se, devido à nossa consciência salutogênica, né, que eu dou nas aulas de fisiologia bioenergética, vai se curar. Mas se a gente pudesse ajudar, seria melhor. Então eu pensei em lançar também só a própolis vermelha, porque o terapeuta poderia usar a própolis vermelha como um auxílio ao corpo físico, para reestruturar ele de uma maneira mais rápida e fazer a terapia floral ou integrativa, seja reiki, seja qual for, independente, na parte vibracional. Então você já deixa o corpo mais forte e a parte energética, então a recuperação fica muito mais rápida. Aí eu lancei depois só a própolis vermelha. Uma na embalagem amarela, acho que eu nem da Beyond, aqui, né? Eu já estou tomando, já, né? Você já publicou aqui a quantidade aqui. Inclusive aqui no chat, aqui da Beyond Própolis, né?
Já tem aqui também, para quem quiser se comunicar com a Beyond Própolis e solicitar indicações de posologia, aqui, olha, www.beyondpropolis.com, né? Já está aqui na tela já, né? Eu super recomendo, né? No site tem muitas patologias, tá? A posologia, aonde foi feito o estudo, qual é o país, em que ano, tá? E como que ele atua, como que foi feita a pesquisa, em cima de quê, baseado em quê que existe essa cura, tá? Está lá no site. Esse daqui é esse que é o spray, que eu não chamo de própolis, esse daqui eu chamo de composto sinérgico, porque como é energético, e tem várias substâncias, tanto químicas quanto energéticas, é um composto sinérgico, que um atua no outro. E essa é a própolis vermelha, né? Essa embalagem aqui, que é o que auxilia o corpo físico, enquanto o terapeuta pode se utilizar de qualquer outra terapia integrativa para tratar a parte energética e espiritual. Sim, porque é um complemento, né? Eu, inclusive, nos meus atendimentos, eu indico também a própolis vermelha, né, da Beyond também, justamente com esse objetivo, porque a gente trata o emocional, é importante, porém, a gente vai tratar o físico também, né? Sim. E além de melhorar a imunidade, né, o própolis vermelho, como aí, né, o Dr. Rodemar está trazendo para nós, ela tem muito mais propriedades que simplesmente só, né, que já é bastante, né, um imunomodulador, na verdade, né, ele pode ser considerado, né. Sim, considerado em estudos. Mas ele é bactericida, né, tem todas essas propriedades, inclusive e aquilo que eu comentei, né, mantém o nosso bioma, né, intestinal. Isso é fantástico, não causa desbiose, então é muito bom. Exato. E é a toma diária, né? E o preventivo é muito, muito importante. Você percebe que você vai num local que é pesado, então que tem muita gente contaminada, tudo, usa um pouquinho mais desse daqui, né, que é o spray, que é importante. Ou de que você tiver, o verde também é muito bom. Sim. E como ele tem algumas propriedades diferentes, eu preferi a vermelha. Tanto é que os japoneses compram praticamente 90% da nossa produção. É muito raro encontrar essa própolis. Isso que eu ia perguntar, doutor Valdemar, quando a gente conversou, você falou um pouquinho sobre o Japão é um grande consumidor, né? E o Brasil, né? Essa terra riquíssima, né? Nossa vegetação riquíssima, né? A gente exporta também própolis vermelha para vários países, inclusive o Japão, né? Que eles produzem lá também, né? A verde, a vermelha, lá eles produzem só a marrom, né? Só a marrom. E outra coisa, a marrom deles é de uma variedade muito limitada. Para quem já foi para a Europa, para países temperados, assim, vê que a diversidade é menor. Agora imagine, na Mata Atlântica, no Cerrado, todos os nossos biomas, a possibilidade de árvores que elas podem coletar resinas para formar própolis mais potentes é muito grande. Sim. Então eles sabem disso, por isso que eles preferem a nossa própolis. A nossa própolis, né? Então a gente sabe que sobra só 10%. Outra curiosidade, a Jataí, que é o que está aqui nesse daqui da amarelo, ela produz por ano entre 250 a 300 mililitros. É um mel saborosíssimo e muito raro. Inclusive, esse daqui, quando a gente espreia, porque a gente está acostumado com própolis, um sabor meio agressivo, né? Sim. E esse daqui ele é delicado, assim, ele é mais agradável devido à presença. A própolis vermelha já é mais agradável. E com o mel de jataí, fica assim, gostoso. O problema é que você vai querer esprear mais vezes o mel. Vai querer usar mais, né? Não é só pela proteção, porque até o sabor, que é difícil, né? Própolis ser gostoso. Sim, é muito bom. E como você disse, né, doutor Valdemar, é a questão da prevenção, né? Não é esperar ficar doente, né? A gente tem que cuidar do corpo, tem que cuidar do emocional, tem que cuidar, né? São os pilares da boa saúde, né? E própolis é um complemento, né? Como eu falo, não vai substituir muitos tratamentos, mas já estudos avançados, né? Conforme, né, eu trouxe aqui hoje, né? Esses estudos avançados que estão mostrando, sim, a eficácia da própolis em tantas patologias, né? E, então, a gente tem que prevenir, né? Prevenir antes do que remediar é sempre melhor, né? Doutor Valdemar, fale só mais um pouquinho, por favor, se puder, sobre o avanço desses estudos, né?
que estão acontecendo aqui. O que a gente tem hoje de mais moderno aí, né, já de estudos já que comprovem, né, realmente a gente sabe, né, fisicamente, né, energeticamente, nós aqui que estamos aqui nesse movimento, a gente tem questões que a gente sabe que elas existem, né, e estão aí, né, mas ainda o grande público, ainda tem muitas pessoas céticas que acreditam que a própolis é um melzinho ali para melhorar a tosse, a garganta, Tá? né? Não Por tem exemplo, noção do que tem por trás de do tudo que isso, é, né? por exemplo, gripe, resfriados, infecções virais, até Covid. Claro Até que não Covid. quando você já está no avançado. Eu estou falando Sim. do médio, né, ou Uhum. leve, e todas essas situações de infecções virais, porque você sabe, existem vírus e bactérias. Quando você pega uma infecção por bactéria, você toma um antibiótico, como ela vive fora da célula, entre as células, você toma um antibiótico, do estômago vai para a corrente sanguínea vai por entre as células, chama-se espaço intersticial, e mata essas bactérias. Os vírus não, eles contaminam dentro da célula. Então, é o teu sistema imunológico que vai conseguir acabar com esse vírus, né? Que existe eu dou na aula de fisiologia bioenergética, é de uma inteligência, né, muito grande, fabulosa. Mas a própolis, em estudos na universidade, na Unicamp, de 2021, mostrou que os efeitos para gripes, resfriados, inclusive Covid, foi muito grande, tomando de 20 a 30 gotas diluído em água 3 vezes ao dia. Estudos em pessoas, porque como não tem nada de agressivo, não é tóxico, né, como alguns medicamentos, que tem que ter todo um problema, foi colocado o uso normal. E teve, assim, resultados maravilhosos, porque não existe um remédio realmente para essa parte viral. Claro, existem alguns vírus específicos, mas na verdade é tóxico, né? Porque ele vai matar por toxicidade. Se vai matar o vírus por toxicidade, está dentro da nossa célula, nós também vamos ser agredidos por isso. Já a própolis, com essa inteligência seletiva que se tem, é muito importante. Para sinusite alérgica também, Sinusite em Roma, alérgica. em 2018 foi feito sinusite e rinite alérgica. Rinite. Né? Os dois. Tão comum, né? Tão comum, né? Sim. Comum. Energeticamente, a ansiedade está associada a isso como padrão, tá? Eu dou isso em aula na fisiologia. Na Universidade de Roma, em 2018, foi feito também testes, e de 15 a 20 gotas 2 vezes ao dia, teve uma redução muito, muito boa. Muito boa. Tá? Amidalite também, em uma pesquisa na Polônia de 2016, também mostrou, aí já era com água morna, não sei qual a razão, na pesquisa que foi utilizado, 3 vezes ao dia. E na sinusite, eles usaram também, além das 20 gotas, né, lá em Roma que foi feito, colocava-se própolis em água quente, tipo, como é que se chama aquele, antigamente se colocava um pano por cima, e uma água quente, sabe? Tipo uma inalação ali, né? Isso, é uma inalação antiga. Então eles colocavam essa inalação com própolis vaporizada, além dessas gotas, para rinite alérgica. E teve, assim, uma porcentagem muito grande. Então, é um presente da natureza que a gente precisaria. Por exemplo, quem não gosta de tomar, e, claro, tem vezes que os sintomas, assim, são tão fortes numa menopausa, que seria até bom tomar, né? Porque quando é extremo, grave, que chega a atrapalhar a vida da pessoa, claro, o hormônio sintético seria bom. Mas muitas vezes eles são desagradáveis, não são assim muito severos. Como a potência não é tão forte como o do sintético, mas bem importante, olha só que possibilidade para quem sofre, né, dos problemas de menopausa, tudo, devido a essas duas substâncias que eu falei, esses 2 isoflavonoides, tomar, só que aí é só a própolis vermelha, tá? As outras não tem. Não tem essa propriedade. Então, o que eu quero dizer assim, olha, até um hormônio foi presenteado na natureza para nós, né? E todas essas que eu comentei, virais, né, de infecções, bacterianas também. Você sabe que feridas abertas, se você espreia esse daqui, ou a própolis vermelha só, ou esse, porque o mel de jataí é bem conhecido também nas culturas né, antigas aqui do Brasil,
como cicatrizante, ou a própolis vermelha, aquelas feridas que são difíceis de cicatrizar, é bem importante, porque aqui também tem como se fosse o rescue, né, que é o emergencial, que já tem pesquisa em Sergipe, em ratos, que foi 30% mais rápido a cicatrização devido ao emergencial. Bacana, a associação do Floral Rescue, que é um floral que também o Dr. Bach desenvolveu também com creme, também que a gente usa em picada de inseto, em machucar, então você está associando ao mel, olha que bacana, né? A própolis. O Florais de Saint-Germain chama-se emergencial, é o mesmo, né? Fundamento do Rescue. E foi feita pesquisa lá em Sergipe, na universidade, com ratos onde eram retirados 1 centímetro quadrado de pele das costas de um grupo, tá? E foi colocado emergencial por um tempo. E o grupo que não recebeu, esse grupo que recebeu foi 30% mais rápido. Então aqui, com todas as propriedades físicas, mais do mel de jataí, que já tem também comprovação de cicatrização, mais a do floral, né? Sim. De proteção. Agora eu estou falando proteção, mas a cicatrização também. Então, e mesmo a própolis vermelha mesmo, tá? Que bacana. Também tem essa... Ela é muito forte. Tem pessoas que têm diabetes, aí altera muito a síntese de colágeno, né? Feita pelos fibroblastos, e ele consegue regularizar isso daí. Que bacana. A própolis, já com pesquisa. Então, assim, presente da natureza, porque elas são né? Que maravilha, fantásticas. Né? A coisa mais bonita que é você olhar elas trabalhando assim. Eu saio para ir para o trabalho de manhã, eu converso com as minhas filhinhas, volto na hora do almoço, converso com elas. Sou apaixonado por essa vida. E doutor Valdemar, infelizmente a gente estamos aqui nos finalmente, né? Sim. Aí a gente fica conversando mais. Coloca aqui para a gente também um pouquinho sobre os seus cursos, né? Aonde as pessoas podem acessar. Bom, o produto aqui, né, nós temos aqui, www, aqui no chat, é só acessar, né? Agora, sobre os cursos, pode então, divulgar aqui olha que interessante, eu falei, né, que eu dei 28 anos aula na faculdade de fisiologia, para quem não sabe, fisiologia é o estudo do corpo em saúde, em equilíbrio, tá? Fisiologia humana, aquela da ciência mesmo materialista. Aí depois, quando eu me abri para essa parte mais energética, frequencial, eu comecei a escrever todo aquele conhecimento que existe da ciência, associando essa parte mais energética, espiritual do ser humano. Então, eu dou um curso que chama Fisiologia Bioenergética, que é a explicação mesmo do funcionamento, o que é um pensamento, são as emoções, tudo isso com essa visão, tanto da ciência quanto dessa parte energética. E como a fisiologia é muito grande, eu fiz também órgãos, aí para quem é da área de saúde ou não, órgãos separados que eu entro de uma maneira mais profunda, tanto no conhecimento da ciência materialista, assim, da ciência mesmo normal, quanto da energética. Então, por exemplo, já teve do coração, teve do intestino, teve do cérebro, né? Agora eu estou dando em espanhol, o próximo em espanhol vai ser em outubro, vai ser do intestino. Foi agora que eles estiveram no Chile, né? Agora, recentemente, né? Não, anteontem. Nós fizemos um curso, Os Florais de Saint-Germain, as Emoções. Isso. Né? Foi no Uruguai. No Uruguai, aqui há 2 meses antes foi na Argentina, esse mesmo curso. Então, esse curso assim, separado por órgão também é muito interessante, porque a gente entra de uma maneira bem profunda, tanto física quanto energeticamente em cada órgão, quais são os padrões, quais são as substâncias envolvidas, né, em cada... Então, esses são os cursos. Quem quiser entrar no Florais de Saint-Germain, tem lá as datas dos cursos. Maravilha, olha. E aqui estão todos as informações, estão aqui no chat. Aqui tem informações sobre cursos com a Thalita, @fsg, né, floraisdesaintgermain.com.br, né, os produtos da Beyond, e, né, acompanhe, né, aí o Dr. Valdemar Castro Júnior, acessando também, né, o Instagram, né, da Beyond, também, que está aqui também no site, está aqui também no chat, né. E é isso, olha, eu queria, puxa vida, agradecer muito aqui, né, a sua presença,
a presença Eu que de todos agradeço. aqui. Esse assunto é maravilhoso. Podemos marcar uma segunda, uma terceira live para a gente continuar Tem falando mais sobre o tema. curiosidades, sabe, assim, sobre elas, assim, que Sim, são sim, magníficas, assim, sim, é muito bonito. É realmente apaixonante, é um ser especial que nos é traz verdade. muitos presentes, né? Verdade, e a gente tem que se abrir, né? O objetivo do NUSP é trazer exatamente isso, é trazer conhecimento, é trazer ciência, é trazer a espiritualidade e ciência, né? As duas Sim. juntas caminhando, né? É tudo, né? O que E eu tudo espero melhor para nós. que tenha tirado também um pouco de medo. Tem pessoas que têm muito medo, porque já foram picadas, tudo. Sim, Saber que existem essas abelhas totalmente inofensivas. Só com para você ter uma certeza. ideia, eu levei uma raça chamada Mandaçaia, chama Vigia Bonita, em Tupi-Guarani, que sempre Olha, fica guardando a entrada. Quando meu filho estava no jardim da infância, sabe, no maternal, na escolinha, para mostrar para as crianças que não são todas as abelhas que picam, e não sim, precisa ter medo de todas, né? medo. Saber, conhecer qual que Aham, pode. Isso é verdade, importante as pessoas saberem, não precisa ter medo de que todas, não. É só graça, né? uma que é Então, mais agressiva. uma última pergunta aqui da Ana Monteiro, que ela fez aqui, olha, o zumbido das abelhas é uma frequência que promove relaxamento? Sim, Sim, né? ela tem uma frequência, eu não sei exatamente em hertz, mas ela promove relaxamento e até um equilíbrio vibracional da pessoa, até chegando em auxiliando em algumas Ah, curas, vamos dizer assim. que coisa linda, né? Que lindo, né, Com então? microfones Uhum. Fazer uma colocados dentro meditação pela ao bomba. som, né, dos zumbidos das abelhas, né? É como se fosse uma meditação, Uma né? meditação, exatamente. Que maravilha. E mais perguntas? Alguém que queira, deseja perguntar mais alguma coisa? Essa live vai ficar gravada aqui no USP, né? Eu vou compartilhar também com a Beyond também, né? Se Ah, depois já. também, vocês também podem compartilhar lá e as pessoas assistirem novamente, né? E perguntas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Perguntas também podem fazer também depois no site, né, da Beyond, Isso. né, E entrar depois a gente pode diretamente também com. marcar uma para falar as espécies que tem, como que elas Vamos vivem, né? fazer, Natália, já temos aí uma agenda, então, final do ano a gente marcar uma outra live para continuar Isso. falando, né? Porque elas são maravilhosas, assim. Exato, olha, quando eu conheci lá na Rio Flor em outubro, eu falei, foi lá um evento rápido, né? Sua fala foi rápida, porque tinham outros palestrantes. Eu falei, nossa, esse tema é muito interessante, eu preciso aprender mais sobre isso, né? Eu já estou tomando a própolis vermelha na Beyond, né? Agora, regulei, né, o meu objetivo, esse dia você me falou, eu estava tomando poucas gotas, agora estou caprichando aí na minha Isso. dose diária, né? Precisa É ver se é isso o aí. preventivo, né? Se é o curativo. Tratamento, É, prevenção, exatamente, é isso exatamente. mesmo. Que bom, olha, muito obrigada a todos. Aí agradeço a Thalita, que está aqui, né? A Thalita, esposa do Dr. Valdemar, a Thalita Margonari, lá do Sorar de Saint Germain, né? Preciso conhecer esse sistema maravilhoso aí também, conheço muito pouco, preciso aprender mais sobre ele também. Muito obrigada ao NUSP pela oportunidade de eu estar aqui hoje, obrigada a todos que estão aqui presentes, viu? E o convite aqui já para a volta do Dr. Valdemar nas próximas vezes, aí para a gente falar Isso. mais, né? E aí E, as pessoas já vêm com perguntas já para a gente falar ao vivo, né? exatamente, Porque é exatamente. Os muito curioso. cursos, né? Eu já sou É, candidata aos cursos, estou aqui me programando, que eu quero fazer esses cursos aqui também, que me interessou bastante. Já coloco, já tenho a própolis vermelha aí nos meus atendimentos para as pessoas, eu já indico para fortalecer a imunidade, para melhorar tudo, né? Não só tudo que a gente aprendeu aqui. E, enfim, só tomando cuidado, claro, né, doutor Valdemar, que a gente falou, tem pessoas, até a última pergunta aqui que eu lembrei agora, a questão alérgica, é isso. comum ou é raro pessoas É bem terem raro, mas é a é, única coisa que poderia. Então, assim, para tomar, experimenta a primeira vez, né? É sim, claro que quem já experimentou das outras própolis
muito, vai muito ter raro alergia. que tenha problema com a vermelha. Porém, não custa ver a Sim, primeira quem não vez tem como o é que hábito, sente. né? É, Quem nunca tomou própolis e tem vontade de tomar, isso, experimentar, para ver se não tem nenhuma reação alérgica, mas é exatamente. raro, né, doutor? E pode até também pingar numa parte e ver se fica uma área eritematosa, né? Avermelhada também nessa Sim, na parte pele, mais. antes de tomar, É, experimentar, claro pingar que a uma avermelhada, gotinha. a própria luz vermelha vai ficar, mas depois que ela É vai, verdade. não vai Muito poder bom. coçar e nem ficar irritado. Muito bom. Aí já sugeriram aqui também uma live com a Thalita. A Thalita já está convidada. Vamos programar uma live com a Thalita Margonari aqui para falar também de mais assuntos sobre falar dos florais de Saint-Germain. A Então é Thalita isso, está olha, agradecendo aqui. imagina, um prazer. Eu encontrei com a Thalita na Naturaltech, né, uma feira maravilhosa, estava lá, Florais de Saint-Germain, falou, olha, lá vou eu. Algo está me chamando aqui, eu preciso conhecer. É isso aí. Então, muito obrigada, viu? Boa noite a todos, espero que tenham gostado. Depois assistam de novo, repliquem, enviem para os seus amigos, conhecidos, pessoas que vão aprender e melhorar a saúde, né? Muito mais do que só compartilhar a live, o objetivo é disseminar conhecimento, né? E a gente pode estar ajudando muitas pessoas, né? Quando a gente compartilha, não é só para, vou ganhar like, né? Não. É para ajudar também muitas pessoas, para que mais pessoas tenham acesso, né? Era a base do Dr. Bach, né? Esse pensamento. Exatamente. É, isso mesmo. Nosso mestre, doutor Eduardo Bach, né? Eu sou apaixonada por florais, né? Eu amo florais, tomo há 30 anos, tomo florais, me cuido e indico florais, é meu carro-chefe nas minhas práticas, nos meus atendimentos. Então é isso. Então, um grande abraço, viu? Muito obrigada, doutor E Valdemar, eu que Thalita, a agradeço o todos, viu? convite e obrigado a todos. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.